Olá, meus amigos! Nós estamos aqui e dessa vez nós vamos comentar a lição da CPAD, a primeira lição da CPAD desse quarto trimestre de 2020. Ela tem por tema aí a fragilidade humana e a soberania divina. Tá aí o sofrimento e a restauração de Jó. Então tá baseada aí no livro de Jó. O tema da lição é o livro de Jó. Tem como texto áureo, ou seja, o texto de ouro, Tiago 5,11, que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E aí já dá pra gente... E a verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Texto de referência é 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Ezequiel 14, 19 e 20, que vai falar também de Noé, Daniel e Jó, que eram homens justos. E Tiago 5,11, que vai falar da paciência desse personagem que é ilustríssimo na Bíblia Sagrada. Então, a introdução vai justamente ressaltar que esse trimestre estaremos abordando o livro de Jó. Esse personagem que tem muito a nos ensinar a respeito da resiliência. O que é a resiliência? É o poder, é o poder de você sair do seu modo normal e retornar a ele. Você pode trazer até algumas sequelas dele, todavia você vai aprender com ele. Então, resiliência. Esticou a luta, a adversidade, voltou ao normal. Mais maduro, mais forte. Que Deus nos torne pessoas resilientes. Você pode fazer até isso aqui, inclusive, na sua aula. Seja uma pessoa resiliente. Quando as crises vierem, você estica, se sofre. Mas quando ela passar, você se supera. Você pode até trazer marcas, mas você volta ao seu estado de maneira mais forte. Uma boa dinâmica aí, simples, mas que pode enriquecer a sua aula. Aí nós temos aí no 1, autoria, local e data do livro de Jó. Bom, a autoria, uns dizem que é Moisés, que foi Eliú, que foi Salomão, até Jeremias, e inclusive o próprio Jó. Não se sabe por certo, então fica aí como um autor anônimo, mas tem as suas teses de quem poderia ter escrito esse livro tão rico, tão importante na história da humanidade e na história da Bíblia. Então, nós temos aqui quem escreveu, data. A data pode ser aí de 2100 a 1900 antes de Cristo. Tá? Dentro desse contexto aí de 2100 a 1900 antes de Cristo. Então nós temos aí autoria, local e data. O local, olha só, onde viveu Jó? Jó, ele era da terra de Uz. Não vamos confundir Uz com Ur. Eu já ouvi pessoas falando que Abraão e Jó, eles eram conterrâneos. Não. Ur é uma terra ali na região da Babilônia, próximo ao Tigre e ao Eufrates, ao Golfo Pérsico, e
Uz é na região da Arábia, na região ali do deserto, próximo ali, uma região próximo a Edom. Então é bom a gente atentar também para essa localização, para a gente de repente não cometer um erro aí geográfico, ok? Então nós temos aí a autoria, o local, a data, né, do livro de Jó. O nome de Jó, ele tem vários significados. Homem voltado para Deus, mas também homem perseguido, homem sofredor. Mas vamos falar desse homem voltado para Deus, que era Jó. A gente vê realmente que Jó, ele era um homem devoto a Deus. No quesito fidelidade, Jó era extremamente fiel. No quesito adoração, Jó, ele era um adorador, e o que evidencia o adorador é quando ele consegue adorar em meio às lutas, às adversidades, e Deus não procura adoração, Deus procura adorador. É bom também a gente atentar para isso. João capítulo 4, versículo 24. Jesus disse isso: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para que com ele esteja. Então o Pai não procura adoração, o Pai procura adorador, porque adorador é a essência, é aquilo que está dentro de você. Então atenta também para isso aí. E é bom também a gente ressaltar aqui que a adoração, ela não faz bem para Deus, ela faz bem para nós. Por isso que Deus não procura adoração, Deus procura o adorador. Porque a adoração, ela tem o poder de tocar a nossa alma. Então, Deus procura adorador. E a adoração faz bem para nós. Estou sendo enfático em relação a isso, para você pegar bem o ponto de vista desse quesito adorador e adoração. Jó era um fiel adorador. E Jó, ele tinha também a fé, ele tinha sua fé alicerçada em Deus. Não tinha luta que afastasse Jó de Deus. Não tinha um conselho da sua esposa que afastasse Jó de Deus. Não tinha os amigos que Jó chama de molestas, em Jó 16:1, que afastasse Jó da sua certeza, da sua convicção de que Deus era com ele e ele não arredava o pé da sua fidelidade. Jó é um exemplo de homem. É bom a gente atentar, eu quero ler aqui também para vocês, no livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 21. Jeremias diz assim, escrevendo as suas lamentações: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice passará também para ti, e embebedar-te-ás e te descobrirás. Mas o que eu quero enfatizar aqui é só que Jeremias fala que Edom habita na terra de Uz. Acredita-se que Uz era uma terra habitada pelos edomitas, tendo em vista também que o Uz era um dos descendentes de Sem. Uz era neto de Sem, filho de Noé. Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. E havia também, está lá em Gênesis 10:23, havia também Uz como um descendente de Noé, filho de Sem, neto de Sem. Também não sei se essa cidade foi fundada por eles, se essa região foi habitada por eles, se eles fundadores dessa região. Pode ser que sim, tem sempre uma conexão do nome de um personagem com o nome de uma terra no início, que tudo ainda estava se iniciando. Ok? Então aí, a pessoa histórica de Jó existiu mesmo, é um fato real, isso é comprovado pelas referências que nós temos no Novo Testamento, tanto quanto no Antigo Testamento. Então tá lá, que a gente vê lá que tem as suas referências em Ezequiel, tem a sua referência lá em Tiago. Jó foi um personagem real, existiu na história
bíblica. É claro que, se a gente analisar o texto, não existia ainda a nação judia. Jó era judeu, não existia a nação judia ainda. Então não tem como a gente afirmar isso. Provavelmente, se a gente for colocar entre judeu e gentil, Jó seria um gentil e não um judeu. A formação da nação judaica começou com Abraão, Isaac e com Jacó. Ali começa a se estabelecer a nação que hoje é a nação de Israel. Ok? A terra de Jó, nós já falamos aqui a respeito dessa terra, né, que para a gente não fazer essa confusão aí, é bom a gente atentar para isso, tá? Dentro do contexto aí da nossa aula. Se você tiver um quadro, de repente desenhar a geografia do local, isso aí é top aí para sua turma. Até porque uma aula introdutória exige dinâmica do professor, exige que o professor esteja bem inspirado, bem envolvido, com bastante domínio do assunto, para o aluno sentir firmeza, para o aluno dar um like na aula. Você vai falar assim, dá um like, dá também um coração. O aluno vai dar um like na sua aula, vai dar um coração na sua aula. Eu estou contextualizando aqui com as redes sociais, porque é isso mesmo que o aluno vai sair de lá, amei a sua aula. É como se ele botasse um coração. O aluno gostou da sua aula, como se ele botasse, curti a sua aula. Sua aula foi um barato. Aí, que maravilha. O professor saber que a aula dele foi curtida, foi amada, foi admirada, foi bem dinâmica a apresentação dele. É a terra de Jó, a época de Jó, né? Nós já falamos aqui mais ou menos da onde ele poderia descender, da sua terra. Então nós vamos lá para o 2, a estrutura literária do livro de Jó. Então a gente pega ali, por exemplo, no 1 e no 2 de Jó, ali é uma prosa, uma conversação. Até o finalzinho ela tem um contexto ali poético que ela vai dar ali todo o seu contexto poético. Para um poeta inglês, eu anotei o nome dele aqui, Alfred Lord, ele disse que o livro de Jó é o maior poema da literatura, tanto antiga quanto moderna. Disse esse poeta inglês, Alfred Lord. Ele coloca o livro de Jó como o maior poema, tanto antigo quanto moderno. Isso é importante também a gente valorizar uma colocação de uma pessoa que não conviveu com o cristianismo como prática de fé. Lutero também chegou a dizer que o livro de Jó é o mais magnífico e sublime livro das Escrituras. Lutero, o grande reformador do século XVI. É o livro mais magnífico e sublime que as Escrituras possuem. Essa era uma colocação de Lutero. É claro que você pode ter a sua, eu posso ter a minha, mas quando a gente tem uma colocação de uma pessoa que foi um grande referencial, é bom a gente ressaltar essa colocação, mesmo que eu não concorde, mas é uma colocação. Eu não estou dizendo que eu não concordo, mas tem muita lógica, porque realmente é um livro magnífico. É um livro muito sublime. Tem razão, Lutero. E a organização é um livro que está tendo a prosa e com diálogos, né? Ele tem um sistema poético com diálogo dos 3 amigos de Jó, Bildade, Zofar, Elifaz e Eliú, que é o quarto que chega por último. Então, ele tem toda uma organização de apresentação das falas do que aconteceu. Então isso é bom a gente atentar também do sistema organizacional que há no livro de Jó. A abundância das figuras de linguagem. Tem demais figuras de linguagem. É bom a gente também atentar para isso aí. Há quem diga, inclusive, que a expressão todo-poderoso aparece cerca de 31 vezes no livro de Jó. O que mais aparece, o livro que mais aparece essa expressão é o livro de Jó. Suas figuras de linguagens são riquíssimas. É bom a gente saber também analisar sempre no livro de Jó quem está falando, porque às vezes tem coisa no livro de Jó que tem até um contexto que você fala, isso aí não tem lógica, mas é porque quem está falando às vezes é Bildade, é Zofar,
São pessoas que não tinham conhecimento de Deus, mas que Deus permitiu que escrevesse ali para poder ficar registrado a fala deles. Então é importante a gente atender sempre. Quem está falando é como se você estivesse no telefone. Quem fala, vai falar aqui é Bildade. Opa, você já sabe quem é. Você olha o texto, quem fala aqui é Zofar. Você já sabe quem é. Então atenta para isso aí, para você de repente não atribuir, por estar no livro de Jó, a fala a Jó, e de repente não é. Bildade, Zofar, ele olha, ele faz. Atenta para isso aí, fica atento para você não ser infeliz num comentário na sua aula. A natureza da mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? É uma interrogação, uma pergunta, né? Que todo mundo quer saber. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Pensa bem comigo. Se o justo não sofresse, se aquele que serve a Deus de maneira justa, piedosa, não sofresse, todo mundo ia querer servir a Deus. Você não precisaria de externar sua fidelidade num momento difícil, porque você não teria. Nós não cresceríamos, nós não amadureceríamos, nós não poderíamos saber o que era uma resiliência, porque nós não sofreríamos. E o sofrer, ele nos amadurece. Ele está dentro do contexto humano. Sendo você crente ou não crente, você vai passar por adversidade. Servindo a Deus ou não servindo, nós vamos passar por adversidade. Estando na igreja ou não estando na igreja, nós vamos passar por adversidade. Ela está no contexto humano. Então atenta para isso e elas são importantes para nós crescermos. Charles Swindoll, o grande escritor norte-americano, contemporâneo nosso ainda, ele disse que se Deus amaciasse todos os golpes, jamais aprenderíamos a crescer. Então Deus não amacia todos os golpes. Tem golpes que Deus deixa pegar com força para poder nos ensinar e fazer com que a gente cresça. A gente vê lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, se não me falo agora, versículo 3 a 5, quando Deus está tratando de Israel, ele diz: eu te humilhei e te deixei ter fome, eu te humilhei e te deixei ter fome para te ensinar. Estou fazendo uma síntese do texto. Eu te humilhei e te deixei ter fome para te ensinar, que nem só de pão viverá o homem. Isso é um meio didático. É uma punição didática. É uma punição que você vai aprender com ela. Então a gente poder entender também que às vezes tem muitas coisas que a gente passa que são didáticas e nós vamos levar um aprendizado que vai enriquecer a nossa vida e nós vamos ter condições de ajudar a outros, ok? Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas qualquer prática religiosa não passa de barganha. Não é bem assim. Tem pessoas que fazem o bem sem esperar o troco. Nem todo mundo que faz o bem levanta a bandeira do que ele está fazendo. Muitas pessoas estão fazendo o bem e estão ocultas. Agora, é claro, tem aqueles que fazem o bem e vai para a praça tocar trombeta. Aí Jesus já falando: então vocês já receberam o galardão de vocês aqui, porque vocês já foram honrados, ovacionados e aplaudidos. Então vocês já foram praticamente pagos pelo que vocês fizeram. Mas existem pessoas que fazem o bem de maneira desinteressada. Existem, eu conheço, você também conhece com certeza, mas existe também aqueles que fazem por barganha. Eu vou fazer porque você pode fazer por mim, amanhã você me dá o troco. Isso é perigoso quando se trata de evangelho, a gente procurando pessoas que possam fazer aquilo que depois a gente vai ter o retorno pelo que nós fizemos a ela. Então evita isso, porque isso é um pouco danoso em relação a Deus. Pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó
não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, viver, experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Tem como a gente compreender Jó? Tem como a gente compreender Deus? Não. Finalzinho do capítulo 13, Paulo diz, de 1 Coríntios, Paulo diz assim, em parte conhecemos. Então, em parte, nós vamos conhecer aquilo que ele permitiu. Osés, capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos. Ou seja, é um ato contínuo, mesmo que eu não vou conhecê-lo como eu gostaria, mas o ato contínuo de tentar, de buscar esse conhecimento, isso vai me trazer algum conhecimento a respeito de Deus. Então, é importante que a gente entenda que o limitado jamais vai entender o ilimitado. É o barro tentando entender o olheiro. A gente tem que entender que o que Deus permitiu nós conhecermos, nós estamos em busca de conhecê-lo. Nós não vamos parar porque os pensamentos dele estão, como diz Isaías 55, o pensamento dele está acima do nosso. Aí nós vamos parar. Não, nós vamos continuar e aquilo que ele permitir, nós vamos conhecê-lo mais e mais, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a conhecê-lo. Bom, concluindo, nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Então, se a gente já sabe que o livro é poético, o livro é muito edificante, se você, num momento difícil, de vicissitude, de adversidade, pegar o livro de Jó para ler, ele te traz um alento, ele te traz uma paz, ele te traz um estado de espírito gracioso, porque você percebe que esse homem, ele desceu do luxo para o lixo, mas mesmo nessa condição, ele se manteve fiel a Deus, ele prosseguiu na sua vida com Deus, e Deus honrou a sua fé, ainda que não o livrou de tantas intempéries que a situação causou na vida de Jó. Nós vamos entender isso mais para frente, tudo isso que aconteceu com Jó no decorrer dessa lição, no próximo capítulo, ok? Aguardo vocês, até o próximo capítulo. Boa aula neste domingo. Vá orar, buscar a Deus e Deus há de te usar poderosamente como um instrumento quando você abrir a sua boca para falar de sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.